Olá, meus queridos alunos. Hoje é dia 8 de abril e nós começamos mais um dia de aulas online. E para começar esse nosso dia, eu peço que você pegue a sua apostila de português. Como hoje é quarta-feira, nós temos aulas de português e de ciências. Quando você pegar a sua apostila, abra na página 46, aonde você vai encontrar o Para Explorar Cantinho de Leitura. No Para Explorar, vamos dar início com o número 1, que pede para você observar a capa do livro que está aí. Esse livro, qual é o título desse livro? O título é Capulana, um pano estampado de histórias. Antes de dar sequência às atividades, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse livro. Esse livro conta a história de uma menina chamada Dandara, que mora em São Paulo e que recebeu um presente do seu amigo Tulane, de Moçambique. O presente era uma capulana, que na terra do menino é um tecido tradicional, é uma tradição. Ele serve para muitas coisas. A capulana serve para muitas coisas. Serve para cobrir o corpo ou a cabeça, para enfeitar, para carregar bebê, né? Como nós vimos na última aula, na história da última aula, em que a mãe, para carregar o bebê, ela enrola o tecido e carrega o bebê nas costas. Outra coisa também que eles fazem muito com a capulana é dar de presente para pessoas que eles gostam em ocasiões especiais. A amizade entre as crianças resgata uma bela tradição africana ainda viva em Moçambique. E a partir do momento em que ela ganha esse presente, ela vai conhecendo, a Dandara vai conhecendo um pouco mais da tradição e das histórias africanas, ok? Então, a partir daí, eu vou para o número 2, ainda na página 46. Converse com os colegas e o professor para responder às seguintes questões. Aí, ele está te perguntando algumas coisas que eu vou pedir que você anote num papelzinho, fotografe e mande para mim, tá? Porque eu quero saber a sua resposta, eu quero saber o que você acha, o que você, se você já viu. Então, diante de algumas perguntas, né, da letra A, C e D, porque a letra B a gente pode fazer aqui junto, mas a letra A, C e D está pedindo a sua opinião. Então, depois que eu ler aqui, eu vou pedir que você escreva no papelzinho, fotografe e me mande, tá? Letra A. Qual é o título do livro? Por que você acha que ele tem esse nome? Então, o título é Capulana, um pano estampado de histórias. Mas por que você acha que ele tem esse título? Na letra B, está perguntando qual é o nome dos autores e do ilustrador. O nome dos autores e do ilustrador estão aqui, bem clarinho. Você pode observar aí na capa do livro. Os autores são a Heloísa Pires Lima e o Mário Lemos. E a ilustradora é a Vanina Starkoff. Letra C. Você lembra o que significa capulana? Explique com as suas palavras. Letra D. Você já viu alguém vestido como as pessoas da capa? Se sim, onde foi? Então, na letra A, C e D, eu quero saber a sua resposta. Então, para isso, fotografe, escreva no papelzinho, fotografe e me mande, ok? Então, na capa do livro, a gente pode observar que as roupas deles são bem coloridas, assim como a capulana, não é? Então, vamos para a página 47, no número 3. Qual é a relação entre o subtítulo e a roupa das pessoas? Qual é o subtítulo do texto?
O título é Capulana. O subtítulo é Um pano estampado de histórias. Então, qual é a relação das roupas das pessoas com a capulana? A relação é que as roupas das pessoas são bem coloridas, assim como a capulana. E as roupas carregam histórias e significados, tá? Então, vamos para o número 4, aonde a gente vai ler um trecho dessa história. Mas eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo, ok? Então, o número 4 diz assim: leia agora um trecho do livro. Nele, a menina Dandara acaba de receber um presente. O presente era uma capulana. Ganhei do meu amigo Tulane, lá de Maputo, capital de Moçambique. Onde ele nasceu é como chamam esses lenços de algodão que veste toda a gente. Olhando, é uma roupa parecida com a minha canga de praia, mas não é igual. Esse pano me fez lembrar do que Tulane falou quando prometeu mandar uma capulana para mim aqui em São Paulo. As suas estampas têm o poder de tornar muito importante quem as usa ou desenha, e também quem aprende sobre elas. Esta é a história de uma capulana que voou, 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 e estampas africanas levou, 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 levou. Todas as histórias têm um começo. Nem sempre acabam. Mas alguém conhece alguma que nunca começou? E existe um jeito de começar a contá-las, tão moçambicano quanto as capulanas. Quando Tulane vai contar uma daquelas boas histórias, primeiro ele cria versos bem bonitos, e quem escuta já descobre logo o assunto. É o costume do povo de sua terra, ele me explicou. Letra A. Que presente Dandara recebeu? Então, volta lá no texto, dá uma pausa, volta lá no texto e vê qual foi o presente que a Dandara recebeu. Ela recebeu de presente uma capulana. Letra B. Quem mandou o presente para ela? De onde esse presente veio? Volta lá no texto, vê quem enviou o presente e de onde esse presente veio. Mais uma vez, dá uma pausa no vídeo. Quem mandou o presente foi o amigo da Dandara chamado Tulane. E esse presente veio de Maputo, capital de Moçambique. Letra C. Esse presente tem algum tipo de poder? Qual? Volta lá no texto, dá uma pausa, responde que eu já volto. Então, sim, ele tem o poder de transformar quem usa e quem desenha, transformar em pessoas especiais, certo? As estampas têm o poder de tornar muito importante quem as usa e quem as desenha também, e quem aprende sobre elas. A página 48, ela será feita na escola, porque nessa situação nós temos que estar juntos para poder fazer a atividade, porque é um completando a história do outro. Então, nós vamos guardar essa página 48 para fazer na escola, ok? Porque aí a gente se encontra e cada um escreve um pouquinho da história, porque é uma atividade de fazer em grupo, ok? Então, nós vamos para a página 49 pro Vamos Testar. Assinale a alternativa que apresenta a resposta correta. Letra A. A palavra estampa tem 8 letras e 7 fonemas. A palavra estampa tem 6 letras e 5 fonemas. C. A palavra estampa tem 7 letras e 6 fonemas. Letra D. A palavra estampa tem 7 letras e 7 fonemas. Vamos contar juntos?
tam, porque parece que o A não tem um M, né? Parece que ele tem um tio. Então, eu tenho estampa. Então, a palavra estampa tem 6 fonemas, mas ela tem 7 letras, né? Estampa. Mas quando eu falo o parece que eu estou com A com o tio em cima. Então, estampa tem 7 letras e 6 fonemas. Então, a opção correta para número 1 é a letra C. Número 2. Leia as frases a seguir e assinale a alternativa que apresenta a definição correta. As letras SS e C cedilha nunca são usadas no início de palavras. B. O número de fonemas sempre corresponde ao número de letras. Conto, letra C. Conto é um gênero de caráter popular escrito em versos. D. A África é um continente americano. Então, vamos lá. Vamos ver quais são as opções corretas. Letra A. As palavras, elas podem começar com SS ou C cedilha? Não, né? A letra A está dizendo isso. As letras SS e C cedilha nunca são usadas no início de palavras. Então, a letra A está correta. Mas eu queria falar sobre as outras opções, mesmo a gente já tendo encontrado a correta. Na B está dizendo assim, o número de fonemas sempre corresponde ao número de letras. Não, nem sempre. Nós vimos no exercício do número 1 aí dessa página, aonde estampa tem 7 letras, mas só tem 6 fonemas. Nem sempre as palavras têm a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de fonemas, por conta dos dígrafos, né? Alguns dígrafos e por conta desses encontros entre AM, AN, EN, aonde parece que no som parece que você pode substituir o M ou o N pelo tio. Então, nem sempre eu tenho a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de fonemas. Então, a letra B do número 2 está errada. Letra C. Conto é um gênero de caráter popular escrito em versos. Ele não é escrito em versos. Normalmente, o conto é escrito com parágrafos, não com versos. Letra D. A África é um continente americano. Não, é o continente africano. Número 3. Assinale a alternativa que apresenta uma característica do gênero textual conto. Letra A. Apresenta rimas. B. Não tem narrador. C. Todas as histórias são reais. D. Tem origem na tradição oral. Então, vamos lá. A letra A. Apresenta rimas. Não, ela não apresenta rimas. Não tem narrador. Normalmente, é alguém contando a história. Então, na maioria das vezes, tem narrador. É alguém contando a história. Todas as histórias são reais. Não. Lembra que lá, quando a gente começou o módulo, eu falei que contos são histórias inventadas para explicar alguma coisa? E D, tem origem na tradição oral. Sim, ele tem origem na tradição oral. São histórias contadas. Nem sempre elas são escritas, elas são contadas, passadas de geração para geração. Para concluir, você estudou o gênero textual conto, alguns fonemas, letras e sons, a ortografia das letras S, SS, C cedilha e C, a leitura, a literatura e a tradição oral africana. Então, foi isso que nós estudamos no módulo 4, no módulo 2, desculpa.
Agora, nós vamos começar o módulo 3, Passeando pelo Mundo. Vamos dar início ao módulo 3, Passeando pelo Mundo. Então, observe com muito cuidado essas imagens desse módulo de abertura. Nessa imagem, eu encontro outras imagens, né, de lugares do mundo. E para eu saber mais sobre essas imagens, sobre essas fotos, eu tenho pequenos infográficos. Nesses infográficos eu encontro informações sobre essas imagens, ok? Então vamos lá. Ao observar a imagem, o que você identifica? O que você identifica nessa imagem? Vários pontos turísticos ao redor do mundo, certo? Quais elementos estão presentes? Tem construções feitas pelo homem, mas também há elementos da natureza. Por exemplo, o Monte Fuji, no Japão. Ele é um elemento natural, ele não foi construído pelo homem, certo? O que essa imagem representa? Representa a cultura ao redor do mundo. Nós temos aí várias imagens de lugares diferentes do mundo, de pontos turísticos, então isso representa a cultura de cada lugar. Então, vamos para a página 51. Você já viajou para algum lugar? Se sim, você gostou? Se não, para onde gostaria de ir? Aproveita aquela atividade da página 46 que eu pedi para você escrever e tirar uma foto e mandar para mim. Coloca essa junto. Me diz para onde você foi, se você gostou, o que você aprendeu lá e se você ainda não viajou, para onde você gostaria de ir? Que lugar você gostaria de conhecer e o porquê que você gostaria de conhecer esse determinado lugar? Agora, nós vamos observar o mapa a seguir. Nesse mapa, há algumas bolinhas aí. Vamos entender o que nós vamos fazer, ok? Com a ajuda do professor, identifique os países cujos monumentos aparecem na imagem de abertura. No material 5, há alguns adesivos de monumentos famosos no mundo. Destaque os adesivos e cole-os nos países onde eles estão situados. Então, vamos para o módulo complementar 5, material complementar 5. Lá na página 177, você vai encontrar o material complementar 5. E no material complementar, você vai encontrar algumas imagens relacionadas a alguns lugares do mundo. Não destaque essa folha, ok? Porque tem atividade aqui, esses adesivos que são de outra atividade. Retire apenas os adesivos daqui. Então, vamos lá. Aqui, eu estou falando dos Estados Unidos. A setinha dele está aqui nos Estados Unidos. Olhe aqui na abertura de módulo. Procure aí, Estados Unidos. Dê uma pausa no vídeo e procure pelos Estados Unidos, ok? Então, qual dessas figuras está relacionada aos Estados Unidos? A Estátua da Liberdade. Então, coloque-a aqui. Então, a Estátua da Liberdade vai vir para cá. Agora, aqui é o Brasil. Olhe essas figuras. Qual delas está relacionada ao Brasil? O Cristo Redentor. Então,
Colhe o Cristo Redentor aqui. Aqui eu estou falando sobre o Egito. Procure aqui na sua imagem de abertura de módulo o Egito. Dê uma pausa no vídeo para você procurar melhor na abertura de módulo, ok? Qual dessas imagens está relacionada ao Egito? É essa daqui, ó. A necrópole de Gizé. Então, a necrópole de Gizé vem para cá. Agora, eu quero saber sobre a Inglaterra. Ó, a Inglaterra fica aqui. Volta na abertura de imagem, na abertura de módulo, na imagem de abertura de módulo e procura aí a Inglaterra. Qual dessas figuras está relacionada à Inglaterra? É o Big Ben. Então, pegue o Big Ben e cole aqui. Agora nós vamos falar sobre a Índia. A Índia tá aqui, ó. Volte, dê uma pausa, procure a Índia e vamos pro material complementar. Qual dessas figuras está relacionada à Índia? Aqui, ó, o Taj Mahal. Então, pegue o Taj Mahal e cole aqui. Por último, nós vamos falar da China. Aqui é a China. Olhe na sua abertura de módulo e procure a China. Dá uma pausa no vídeo. Qual dessas imagens está relacionada à China? Aqui, a Grande Muralha. Então, pegue a Grande Muralha e cole aqui. Ok? Converse com os colegas e o professor sobre uma viagem que você gostaria de fazer ou um lugar que queira conhecer. Peça ao professor que mostre no mapa onde fica o lugar que escolheram. Eu vou pedir que você converse com quem está em casa com você. Fale para quem está aí com você, para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai, para a pessoa da sua família que está aí junto, que lugar você gostaria de conhecer. Pesquise sobre esse lugar, converse sobre esse lugar, descubra curiosidades. Você vai ver que as culturas são interessantíssimas, que você pode descobrir muita coisa nova, ok? Então, vamos dar continuidade, indo para a página 52, para aprender de olho no texto. Leia o título do texto a seguir e responda. Você acha que a história contada é real ou imaginária? Vamos para a história. Aventura em família. Nessa viagem pelo mundo, Inês já andou de bicicleta, barco e trem e dormiu até em casa na árvore. Quando no dia 6 de janeiro entrou no avião para fazer sua primeira viagem internacional, Inês, uma menina portuguesa que ainda não tinha completado 5 anos, levava em sua mochila muitos livros, alguns brinquedos e uma carta com beijinhos de todos os amigos da escola. Estava animada, porque ia ficar sempre com o pai e com a mãe e porque ia descobrir o mundo e viver aventuras. Como contava o menino Tom Sawyer, personagem principal dos livros infantis do escritor americano Mark Twain, 1835 a 1910. Os pais de Inês decidiram passar um ano viajando antes de ela entrar no primeiro ano escolar, para lhe mostrar como o mundo é grande, diverso e lindo.
Como as pessoas são diferentes, vestem e falam de maneira distinta e são quase sempre boas. Piquitim, apelido que os pais deram a Inês quando ela era um bebê, já passou, nesses últimos 6 meses, por Singapura, Tailândia, Malásia, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia. Já viajou de barco, trem, ônibus, bicicleta, moto, táxi, carro, tudo o que tem motor e a gente consiga imaginar. Já dormiu em muitos lugares, em casa na árvore e sobre a água, em trens, em caravanas, em pousadinhas, e houve até uma vez em que passou a noite no aeroporto. Tinha tido muitas aventuras e, mais importante, tem feito novos amigos. Parece muita coisa para uma garotinha levar na bagagem? A sua mochila não tem aumentado de tamanho, mas seu coração sim, e sua memória está repleta de boas recordações. Metade da viagem já passou, ela já atravessou meio mundo, e o melhor é que ainda falta a outra metade. Vocês acham que essa história ela é uma história real ou imaginária? Ela é uma história real. Então nós vamos ver aqui na página 54 um ano de descobertas. Em 6 meses, Piquitim já cresceu muito em tamanho e em conhecimento. Veja aqui os lugares que ela mais gostou. Então vamos lá. Essa reportagem foi publicada na Folha de São Paulo, numa parte dedicada à criança, a parte chamada Folhinha, e a Piquitim listou 5 lugares que ela mais gostou. E o jornal publicou com uma imagem e um infográfico. Na página 55 tem esse quadrinho aqui, vamos ler? Gênero textual infográfico. O infográfico combina imagens com pequenos textos em uma representação visual das informações. Os infográficos costumam complementar notícias e reportagens e, portanto, são usualmente publicados em revistas, jornais e portais de informações. Então vamos lá. Aqui no primeiro ela vai falar sobre a Indonésia. Na Indonésia, eles têm um dia em que eles ficam totalmente em silêncio. Mas antes desse dia, antes deles ficarem em silêncio, eles têm uma grande festa. Cada família constrói um boneco desse e eles chamam de monstro. E durante essa festa eles queimam esse boneco na fogueira, eles queimam os monstros maus, bonecos na fogueira, e depois há silêncio para que todos façam um balanço do que fizeram de bom e mal no ano. Já na Nova Zelândia, aqui embaixo, o número 4, a Piquitim achou o lugar maravilhoso. Ela até se mudaria para lá se não fosse tão frio e se as pessoas falassem português. Mas tem mais informações, leia o infográfico todinho aí, tá bom? Aqui no número 2, pé de feijão, foi quando a Piquitim passeou num telégrafo na Malásia. Do alto da montanha, a vista é magnífica e tem uma ponte suspensa que chega a dar a impressão de que andamos por cima das nuvens, como o João quando subiu no pé de feijão. Então, aqui, ó, número 2 está aqui. Número 3. Olha o Nemo, no arquipélago de Bacuit, nas Filipinas. Aí você vai ver
que ela foi para as Filipinas e que ela encontrou um peixinho muito parecido com o Nemo e que ela tinha certeza que era o Nemo. Aqui, comida para golfinhos, Austrália. Então, lá na Austrália, ela viu esses golfinhos, que eles vão até a beirada para as pessoas. Eles são golfinhos silvestres, mas eles vão para se alimentar, porque as pessoas dão alimento para eles. Foi um pescador que começou com isso há mais de 10 anos e até hoje os golfinhos voltam lá para comer, para que as pessoas deem comida para eles. Então, existem várias informações nesses infográficos. Releiam, é importantíssimo que você faça a leitura desses infográficos, ok? E aí nós vamos para a página 56 e 57. A página 56 e 57 vai ficar para quarta-feira da semana que vem. Então, por favor, faça o exercício e tem 2 exercícios que são para conversar, que seriam para que a gente pudesse falar. Então, na quarta-feira da semana que vem, tire foto da sua resposta e me mande, ok? Para a gente poder ter uma troca. Eu agradeço que vocês tenham ficado comigo em mais uma aula de português. Deixo aqui o meu carinho e, mais uma vez, eu acredito que muito em breve nós estaremos juntos novamente. Eu creio nisso, ok? Um beijo para cada um de vocês. Até a aula de ciências.